a merda da CLT, a merda da Justiça do Trabalho. Tem gente que fala, ai, não, Vargas, o Vargas deu com uma mão, uma indústria estatizada, e da outra CLT e a Justiça do Trabalho que acabaram com a indústria privada brasileira. Tem um grupo que eu discuto com algumas pessoas brilhantes, né? E o Rig tá lá nesse grupo e a gente troca uma ideia. E o Rig diz muito isso, assim, ó. O mundo tá mudando muito rápido, o Trump tá mudando e o Brasil é o otário. No meio dessa festa toda, o grande otário era o Brasil. E não há como não sair menor. Eu vou colocar aqui de novo isso aqui. Não há, nessa reorganização, não há como o Brasil não sair menor. E aí somem isso a crise econômica que virá pro Brasil agora. A crise econômica do final da década de 20... as pessoas vão se lembrar. Igual teve a crise econômica do meio da década de 10, que a gente pegou ali no período da Lava Jato. A crise econômica do final da década de 20 será lembrada. Será uma grande crise econômica. E nós vamos viver essa crise. Está chegando essa crise. Essa crise está acontecendo no meio do momento em que, né, a ficção internacional do Brasil morre. E aí o Brasil vai ter que se rearranjar por conta, vamos dizer, de uma nova postura que os Estados Unidos terão perante o mundo. Eu não tô vendo, por enquanto. Por favor, coloque no chat. Não. Dá pra sair bem fazendo tal coisa. Eu não tô vendo ainda a tal coisa pra sair bem. O Israel Royce mandou. Parece que finalmente o inverno chegou, mas infelizmente nós somos a cigarra. Para qual formigueiro vamos nos submeter? Bom, basta pegar o que o Xi Jinping falou do Brasil, né? Você ser um país que se constrói através do assistencialismo é meio que ser o país da cigarra e não o país da formiga. Deixa eu falar uma coisa que tem a ver com psicologia. Reparou que essa fábula, a fábula da cigarra e da formiga é uma fábula sobre postergação da recompensa, certo? Culturas superiores postergam recompensa. E na verdade a postergação da recompensa, a capacidade de um ser humano postergar a recompensa é um indicativo de sucesso na vida maior até do que a inteligência, do que a capacidade de processamento de dados bruta. Em geral, essas duas qualidades vêm juntas. Então, pessoas que são mais inteligentes tendem a postergar mais a recompensa, tá? Mas é melhor uma pessoa que posterga a recompensa do que uma pessoa puramente inteligente e, por exemplo, afoita, tá? Onde eu quero chegar? Culturas superiores vão ter várias fábulas e histórias de cunho moral explicando a importância de não sucumbir aos desejos mais prementes, de diversão e tal, e de postergar a recompensa. A ideia da fábula da formiga e da cigarra é sobre isso. Vocês sabem, né? Que isso é uma coisa que suas vovós e seus vovôs te contavam. É uma história que a sua mãe te contava quando você era criança, que é, olha, a formiga ficava trabalhando todo dia, no inverno, no verão, mas não tava lá no verão. E a cigarra queria ficar tocando, cri, 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 cri. E aí a formiga, a cigarra, o que você tá fazendo aí? Vamos se divertir, vamos se divertir. A formiga tava estocando. Veio o inverno, a cigarra tava morrendo de frio, a formiga fez o abrigo. E aí a cigarra, nem lembro o que acontecia, se ela morria ou se ela procurava abrigo com as formigas. Eu já vi uns esquerdistas tentando criar a seguinte fala, não, mas na verdade o final, na verdade as formigas trabalharam pra cigarra no final ir lá dentro e tocar muita música pra elas, porque ele é um artista e ele tem um papel. Não é este o papel moral da história. O papel moral da história é postergue a recompensa. Postergue a recompensa. Nós somos a cultura, nós aprendemos o tempo todo que nós somos um jardim das delícias. E, infelizmente isso está um pouco presente até no ato fundacional do Brasil. Tá? Tem um livro muito importante do Sérgio Buarque de Holanda que chama Visão do Paraíso, que conta que boa parte da visão do próprio português que veio para cá em busca de aventuras é que aqui tinha, assim, havia vários mitos de montanhas de esmeralda, caminhos para lugares cheios de riquezas, lugares cheios de mulheres gostosas e que você tem, sei lá, uma tribo de Amazonas com mulheres gostosas por todos os lados. E essa visão no paraíso pressupõe o seguinte, você achou um atalho para um final feliz. Ou seja, você antecipou a sua recompensa. E nós acreditamos nisso e aí ficamos com essas lendas. Não existe pecado abaixo do Equador. Não, porque aqui nós somos no país do carnaval, o país dos prazeres. Então o problema nessa sensualidade muito solar, muito verão, é que você não esquece, você não se lembra do inverno, e você não lembra da postergação da recompensa, e você acha que a formação da sua identidade se dá na forma como você fica fruindo os prazeres. Então a gente acha que a brasilidade está presente no ato de festejar. Reparou? Ai, Brasil é samba, é carnaval, futebol alegre. Meu amigo, entende? O Brasil é recompensa.
Se o Brasil é recompensa e viver é recompensa, há um probleminha aí. Um probleminha de falta de planejamento, de falta de uma cultura de construção. E eu acho que nós não éramos tão assim, mas nós passamos a afirmar nossa identidade como isso. E isso deu um problema, porque o Brasil... Eu não sei, cara. Eu não sei, assim... tem muito a ver também com o século XX. A forma como o Brasil começou a se ver através do olhar do outro. Tá? Tipo, como é que o mundo nos olha? Como é que o mundo vê o Brasil? E a gente começou a gostar muito de uma visão que o mundo tinha muito colorida da gente. Eu volto a falar do exemplo do Zé Carioca. Quando o Walt Disney começa a produzir, né? Ah, quem é o Brasil? É o Zé Carioca. Era um bêbado. Uma das primeiras coisas que o Zé Carioca faz, um dos episódios que o Walt Disney faz, isso, era assim, o Zé Carioca tenta aplicar um golpe no Pato Donald. É sério, o Zé Carioca é um filho da puta. Ele leva o Dom Paulo, ele embebeda lá o Pato Donald e tal. Então, era isso. Nós somos o amigo bêbado e malandro do Pato Donald, que era o Brasil amigo dos Estados Unidos ali, né, tal. É isso. E aí depois, o Brasil é o lugar das mulheres sensuais, em que você vai lá e tem umas... É isso. Aí nós levamos tanto esse papel a sério que o governar para muitos prefeitos significa fazer festa. Você pega uma festa com aquele puto do Gustavo Lima. Ah, não, o Gustavo Lima vai fazer uma festa aqui na cidade. Aí você gasta o dinheiro do orçamento da cidade para fazer uma festa com o Gustavo Lima. Ou pega o dinheiro de emenda para fazer uma festa com o Safadão em Aracaju. E aí se reclamar. A prefeita vai ficar brava. A prefeita vai ficar muito puta. Né? E aí você criou toda a cultura da antecipação da recompensa. A gente nem espera a recompensa chegar. Não é nem sobre postergar. A gente quer antecipar a recompensa. Então a gente quer a recompensa antes de merecer. E o que acontece com uma cultura que antecipa recompensa, Riso? Fica endividada. Quando você faz... Riso, quando eu vou lá, eu não tenho condição de comprar um iPhone. Mas eu preciso ter um iPhone. Ah, eu preciso de um iPhone. O que você faz? Você financia. Sim. Não é isso que nós fazemos no Brasil? O brasileiro tem a casa com o reboco tudo pra fora, mas quer financiar um carro, quer financiar um iPhone. Tá, galera, você quer a recompensa na mão. Ó, eu tenho um iPhone, eu comprei um celular bom, ó. Aí, mas tá tudo endividado. Ah, mas você já antecipou a recompensa. Então, essa ânsia de antecipar a recompensa, porque precisamos parecer gostosão, né? O cara quer comer a mina, a mulher quer parecer gostosa, não sei o quê. Isso está nos custando um preço. E nós acreditamos. Então, a forma como o Brasil gere os próprios gastos públicos, ele está sempre antecipando recompensa. A forma como o brasileiro quer se ver perante o outro é sempre antecipando a recompensa. A gente está num eterno processo de antecipação de recompensa. Então, o Estado brasileiro antecipa a recompensa, o funcionário público antecipa a recompensa, o cidadão antecipa a recompensa, tá todo mundo antecipando recompensa. E achamos que vai dar certo. Não vai. Nós vamos fracassar fazendo isso. Só que isso, a gente vai pra mudar, isso é um shift cultural gigantesco. E não é que todo brasileiro é assim, não. O Brasil que dá certo é justamente o Brasil que posterga a recompensa. O Brasil que estuda mais, o Brasil do agro. Sabe, houve um Brasil, gente, porque assim, eu coloco aqui, parece que eu odeio o Brasil. Não, eu tô falando dos problemas nossos. Tem um Brasil maravilhoso. Tem um Brasil, galera, sério, que não existia pra valer até os anos 70, 80. O oeste do Brasil, tá? Você vai pegar o oeste de Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul inteiro, Mato Grosso inteiro, Goiás praticamente inteiro, Rondônia, Tocantins, não existiam economicamente, era uma fronteira. As pessoas chamavam de fronteira. Quando pegaram aquele monte de gaúcho, vamos dar nome aos bois, majoritariamente gaúchos, aquele bando de colono, simplório, mas com a cultura da postergação da recompensa. Foi lá, comprava um quinhão de terra lá, não valia nada no Mato Grosso nos anos 70, nos anos 80. Saía plantando e plantando, e a família plantava e colhia. Esses caras foram plantando, colhendo, semente da Embrapa chegar. Aí teve planejamento de Estado também, semente da Embrapa, teve crédito agrícola. E isso rodou, Riso, por governos diferentes. Rodou governo militar, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, governo Lula. Esse Brasil funcionou. Esse Brasil deu certo. Então, de Rondônia a Rio Grande do Sul, tem um Brasil ali que funcionou praticando isso. Esforço, postergação da recompensa, uma cultura austera que agora tá lá, ostentando grana e tal, força política e tal. Teve
Então teve coisa que funcionou. Que outra coisa que funcionou? O surto de industrialização brasileira. Tem até o documentário nosso que tá no nosso app. Entra no Valete Plus. O documentário São Paulo Brasil conta o surto de industrialização brasileira que a gente teve com aquele monte de imigrante italiano, maiormente italiano, mas teve o papel dos alemães, japa, mas assim, maiormente italiano que vieram pra cá. Os caras vieram pra cá pra ficar tendo um papel assim de semi-escravo, era um papel de servidão nas fazendas. E sejamos honestos, a forma como aqueles imigrantes italianos foram tratados era igual bicho. Eles foram colocados num regime de servidão por uma elite, a elite cafeicultora do interior de São Paulo aqui, que, sendo bem honesto, era a mesma elite que tinha os escravos antes e queria que o italiano fosse igual ao escravo. O italiano começou vivendo um regime de servidão, alguns saíram de lá, foram para São Paulo, capital, começaram a se amontoar, produzir, pegar o conhecimento que eles tinham, que eles trouxeram de uma sociedade mais desenvolvida lá da Europa, começaram a produzir manufaturas, e você teve um surto de industrialização no Brasil no começo do século XX, antes do Vargas, muito antes do Vargas. Depois esse surto rolou no século XX. Teve muita gente que viveu pra trabalhar, que fez igual as gerações dos coreanos fizeram, as gerações dos chineses fizeram. Isso aconteceu, galera. Então não vamos fingir assim que não tem coisa incrível que aconteceu aqui. Só que a gente tá pegando o legado dessas pessoas todas e estamos jogando no lixo. Quando uma empresa fecha no Brasil, e precisa estar escrito aqui, porque lógico que é culpa de sindicalista vagabundo, de esquerdista puto que tem que tomar boas lições históricas. Quando fecha uma empresa no Brasil, é uma dor muito grande, porque é um legado. Você já pararam pra pensar a quantidade de conhecimento que teve numa empresa? Quando uma empresa fecha, é uma organização social, humana que fechou. Então, a desconstrução do Parque Fabril brasileiro é uma vergonha. É uma vergonha. E foi uma sabotagem que a nossa nação fez contra alguns dos melhores homens e mulheres que vieram pra cá e saíram construindo do nada. Porque esse país, em grande medida, foi construído por essas pessoas no século XX. E aí vem esse bando de sindicalista vagabundo, burocrata vagabundo, juiz trabalhista vagabundo. Preciso falar de um juiz, não vou citar o nome, né? Porque eu conheço muito bem, foi inclusive meu professor, juiz trabalhista, que tem orgulho que destruiu, por exemplo, o complexo industrial de Jundiaí. Em Jundiaí havia um grande parque industrial. Hoje tá as moscas lá, as moscas. Porque o prazer do cara era ficar metendo indenização trabalhista lá. A merda da CLT, a merda da Justiça do Trabalho. Tem gente que fala, ai, não, Vargas. O Vargas deu com uma mão uma indústria estatizada, e da outra CLT e a Justiça do Trabalho que acabaram com a indústria privada brasileira. Com as acabou, cara. A aplicação da CLT acabou com as indústrias brasileiras. Eu vi marcas nacionais todas sendo destruídas. Acabaram. E hoje, né, a geração Z, graças a Deus, não quer ser a CLT. Sim, a CLT tem que ser destruída. Isso é uma merda. Uma merda. Um cara falou, o nome dele, já certo, já, o juiz acho que é desembargador esse sujeito hoje, só pra você ver, né? Então, ó, tá ali assistam esse documentário, tá? Então, assim, a história brasileira é cheia de coisas incríveis. Só que não adianta, não existe alternativa a trabalho, qualidade e postergação da recompensa. Não existe alternativa a isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.